dê sabedoria, revelação, entendimento do alto. Pai, nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Fala conosco, abre os nossos olhos, dá-nos entendimento, dá-nos revelação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmão, semana passada nós ministramos uma palavra sobre a nova aliança, né, e a velha aliança. Todo cristão deve entender disso, deve perceber e diferenciar quando a Bíblia fala da velha aliança e quando a Bíblia fala da nova aliança. Porque tudo é palavra de Deus, mas nem tudo se aplica para você hoje, ok? Nós precisamos ler ou debruçar na velha aliança com as lentes de Cristo, com a lente da graça. Então, tinha Jesus na velha aliança? Sim, mas ele está um pouco camuflado. E você precisa, então, orar e ter revelação de Cristo lá na velha aliança, para que a lei não seja morte para você, mas seja vida. Porque nós lemos aqui, né, semana passada, que a lei, né, ela mata, traz morte. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, para a gente dar continuidade. Mas uma grande parte dos cristãos hoje, infelizmente, ainda faz muita confusão com isso. Eu sei que não é tão simples entender, mas você pode começar. Primeiro isso, existe a velha aliança e a nova aliança. Tem coisas que a palavra de Deus se aplicava para a velha aliança e agora na nova é diferente, ok? Nós agora não seguimos a lei, por quê? Na velha aliança, a sua bênção, ou a condição para alguém ter um relacionamento com Deus, né, era obediência total à lei. Então, quanto mais você obedecia à lei, mais justo se tornava. Mas na nova aliança, Jesus obedeceu à lei no nosso lugar e nos deu a justiça. Nós recebemos o dom da justiça. Diga, eu recebi o dom, um presente da justiça. Isso então é justificação pela fé, que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos falam muito sobre isso. Mas você não vai ver isso no Velho Testamento. Aliás, você vê muito isso no Velho Testamento, mas camuflado. Eu acho impressionante quando a gente consegue enxergar Jesus na lei. Aí libera muita vida. Mas se não tiver Jesus, se for só um conjunto de regras, de normas, de dogmas, isso não tem poder de transformação da sua vida, da minha vida. Então, se houve uma segunda aliança, significa que a primeira foi deixada para trás. Não tem mais tanta relevância como a atual. Eu quero ler isso com você lá em Hebreus capítulo 8, verso 13. Vai acompanhando aí. Tenho certeza que o Senhor vai te dar entendimento para isso. Hebreus 8, 13, olha lá. Quando ele diz nova, porque você vê uns 4 versículos anteriores, ele fala da nova aliança. Ele diz, olha, depois daqueles dias, eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Então, quando ele diz nova, torna antiquada. O que é antiquado? Passado, velho, não é? Não serve mais. A primeira, ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, hoje, o Senhor não tem mais essa preocupação de mudar a sua conduta. Por quê? Ele quer mudar o seu interior. E a conduta vai ser consequência. Amém? Amém. Fala para o seu irmão, a santidade é consequência. Antigamente, a santidade, então, era por esforço. Quanto mais você obedecia a lei, mais santo e justo se tornava. Mas agora, em Cristo Jesus, você nasceu de novo. Você já não é mais aquele ser corruptível. Você recebeu uma nova natureza. E essa nova natureza não é corrupta igual à antiga. Por isso, imaginando uma árvore, não é? As raízes é a graça de Deus. E o fruto é a santidade.
Quanto mais raiz você tiver, mais frutos vão aparecer. Quanto mais graça tem na sua vida, quanto mais você entender que já foi justificado, os seus pecados foram perdoados, a sua dívida foi paga, mais obras de justiça você fará. Acredite. Então, se a lei fosse suficientemente boa para transformar o homem, Deus não fazia uma outra aliança, era só permanecer com Moisés. Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz se a lei de Moisés, se a primeira aliança fosse apta, não é? Ou capaz de transformar você para você ter uma vida com o Senhor. Por isso Jesus teve que vir, não é? Por quê? Porque a lei não transforma. E o que é a lei, o conjunto desses mandamentos? São as demandas que Deus criou para que o homem pudesse saber quem é Deus. Então, a lei tem esse duplo propósito. Para mostrar para o homem quem é Deus e para mostrar para o homem também que ele não é capaz de chegar até Deus. Porque ninguém consegue cumprir toda a lei em todo o tempo, todos os dias, sem tropeçar em nenhuma delas. E Deus sabia disso. Mas quem é que não sabia? Eu e você. Então nós precisávamos da lei, para a lei mostrar que nós éramos pecadores e necessitávamos desesperadamente de um Salvador. Para isso que serve a lei. Então a lei foi dada para ser quebrada. E quando quebramos a lei, percebemos a necessidade de que alguém nos salve da maldição da lei. E foi exatamente isso que Cristo Jesus fez. Ele nos salvou da maldição da lei. Então, antes, na velha aliança, não conseguiríamos jamais chegar até Deus. Mas Cristo Jesus, o mediador da nova aliança, nos deu acesso ao Pai. Então você pode hoje abraçar o Senhor, você pode hoje falar com Ele, você pode receber as bênçãos por causa de quem? Jesus. Jesus. Então as pessoas fazem muito confusão nisso. Eu estou com Jesus, mas estou preocupado aqui com a minha conduta. Eu estou com Jesus, mas preciso guardar os mandamentos, preciso guardar a lei. E a pergunta é, será que nós temos que guardar a lei? A resposta é não. A lei já passou completamente, já está antiquada. Eu vou mostrar isso para você, com a graça de Deus, porque a lei não faz mais sentido. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Acredito eu que a grande maioria nesse salão não tem o hábito do tabaco, né, de fumar. Imagina que você não tem o hábito de fumar, mas eu coloco uma placa aqui escrito, proibido fumar. Essa lei tem alguma coisa a ver com você? Sim ou não? Não, por quê? Porque você não fuma. Eu não vou passar aqui, ver a lei e falar, meu Deus, eu preciso, não posso fumar, não posso fumar. Não, por quê? Porque eu não faço isso. Faz sentido para os irmãos? Quando eu e você recebemos a nova natureza, nós somos transformados de dentro para fora. Então, por exemplo, a lei diz, não matarás. A sua carne tem desejo de matar as pessoas, tenho certeza disso. Mas você recebeu um espírito de vida. Então, por que a lei não serve mais para você? Porque você não quer matar, você quer amar. Porque você recebeu o amor do Senhor. Você recebeu o tudo de Deus. E quem recebe de Deus e nasce de novo, a lei não lhe diz mais respeito. Então eu não preciso acordar todos os dias dizendo, não posso matar, não posso matar. Me ajuda aqui, irmão, ora por mim para eu não matar ninguém hoje. Não, por quê? Porque eu não quero isso. Não me diz mais respeito. Aliás, quando nós recebemos Cristo, Ele mesmo ensina para você abençoar até aqueles que te maldizem. Sim ou não? Até o seu inimigo, embora a palavra de Deus diz que a gente não tem inimigo, né, de carne e osso, né? Mas imagine aquela pessoa que gosta de falar da sua vida para os outros. Pois é, acredite, você tem tanto amor que é possível você amá-la também. É possível você suportar isso tudo. Eu me lembro, anos atrás, que uma pessoa lá do Ministério de Louvor
Cadê o Ricardo? Não é o Ricardo, não. Estava fazendo reunião lá para falar mal da igreja e de mim. E aí, você sabe, notícia ruim, né? Corre rápido. Chegou aos meus ouvidos, eu chamei a pessoa, falei, irmão, o que está acontecendo? Você está fazendo reunião lá para falar mal de mim? E naquele dia, eu percebi o Espírito Santo me dando um teste, para saber se eu ia continuar realmente amando aquela pessoa. Porque você imagina, você investe, você leva a pessoa lá para sua casa, faz reunião com essa pessoa, trata igual filho, coloca em posição de liderança, e de repente ela... O que era mais fácil? Era eu tirar e pôr outra pessoa. Não é? Matar, esganar, como diz lá na minha terrinha. Mas é aí que você vê o tanto de amor que Deus derramou na sua vida. Porque você não quer matar essa pessoa. Você quer perdoar, você quer abraçar. Então isso é a nova criatura. A nova criatura não quer mais viver daquela outra forma. Então a lei é desnecessária. Eu não preciso falar para você todos os dias não matar. Por quê? Porque você está recebendo um espírito de vida. Você quer vida e não morte. Você quer amar aquelas pessoas que falam mal de você. Né? Você quer amar aquele que às vezes até vira as costas para você mesmo. Porque gostar e amar quem te admira é muito fácil. É muito fácil liderar uma igreja em que as pessoas ali gostam muito e elogiam a palavra, pastor, que bênção, olha, estou sendo muito edificado. É muito fácil amar você desse jeito. Agora, é difícil amar aquele que te rejeita. Mas acredite, a sua nova criatura está pronta para isso. Você é sal e luz nessa terra. Você tem o poder de interferência, de influência. Essa profissão nova, os influencers, né, veio de uma imitação dos crentes. Que é exatamente isso que a gente faz. Nós somos influencers. Você vai lá na sua empresa, vai trabalhar e influencia todo mundo. Na sua família, você influencia todo mundo. Você posta na internet, o povo fica só de olho, ninguém fala nada, mas está influenciando. É ou não é? Então, quando você aprende a viver na nova aliança, a velha aliança não serve. Por quê? Porque você está muito acima dela. Você não está por baixo da lei, você está na graça, é muito acima. Então, quem anda na graça do Senhor, ele cumpre os mandamentos sem ficar preocupado com isso. Obrigado por esse amém. Aleluia. Quando você entender uma coisa ou concordar, fala um amém bem forte. Porque nós estamos sintonizados no mesmo Espírito, falando a mesma coisa, não é? Mas olha o que diz Gálatas 5,18. Mas, olha lá, Gálatas 5,18. Mas, se somos guiados pelo Espírito, diga, guiados pelo Espírito, não estamos mais sobre a lei. Você pode entender esse versículo também, juntando aí para ter uma compreensão melhor, é assim, se eu sou guiado pelo Espírito, não preciso ser guiado pela lei. Amém? Esse é o entendimento. Ou seja, o Espírito Santo, ele me guia. Então, eu não preciso pegar todos os dias e ler os 10 mandamentos. Aliás, todos nós sabemos praticamente de cor os mandamentos. Eu não preciso estar aqui todo domingo falando o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque você tem o Espírito de Deus. Aleluia. Quem tem o Espírito Santo aí, habitando dentro de você? Se você não tem, nós vamos orar no final e vai receber em nome de Jesus. Mas se eu sou agora guiado pelo Espírito na nova aliança, eu não preciso de um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos, um conjunto de doutrinas para saber o que fazer. Não, o Espírito Santo está aqui, ele fala comigo todos os dias. Então, é como se, vamos imaginar, a velha aliança é como se fosse um mapa. Eu lembro antigamente, a gente ia viajar com os meus pais e eles abriam aquele mapa enorme, nem cabia no carro direito. Alguém já viajou usando o mapa aqui?
E aí você olha ali, que tem aquela dificuldade toda, você nunca sabe onde está, né? Só quando chega a próxima placa é que você sabe. E aí, se errar, você vai ver o erro lá na frente, aí tem que voltar tudo de novo. Uma vez meu pai dormiu, minha mãe conduziu, não viu a placa lá, pegou um sentido contrário, a gente andou 150 quilômetros para o lado oposto. E aí, enfim. Mas na nova aliança, nós recebemos um GPS. Aleluia. O GPS, você não tem que ficar preocupado com o mapa. Você não tem que conhecer as regiões. Você não tem que ficar preocupado com o trânsito. Até o trânsito ele mostra. Ele fala o minuto exato que você vai chegar naquele lugar. Então esse é o Espírito Santo. Ele nos conduz dia a dia. Quem aqui se sente conduzido pelo Espírito Santo? Aleluia. Então o Espírito Santo não vai levar você para o mau caminho, não vai te levar no caminho mais longo, não vai fazer você perder tempo, ele vai conduzir exatamente aquilo que você precisa. Então eu não preciso mais do mapa, uma vez que eu tenho o GPS. Eu não preciso mais da lei, uma vez que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então não é a lei que vai determinar a minha conduta. É essa vida que eu tenho com o Senhor. É o Espírito Santo tendo espaço dentro de mim para falar comigo, para eu ouvi-lo. Então eu não preciso unir as duas coisas, né? Tem os irmãos que são mais firmes e pegados à lei, nós chamamos carinhosamente de legalistas, né? Eles estão com Jesus, mas estão com a lei debaixo do braço. Eles falam, Espírito Santo guia até um ponto, mas eu preciso da lei. Eu preciso consertar aqui a minha, eu preciso orientar a minha vida, eu preciso ser isso, eu preciso fazer aquilo, tal. Será que precisamos mesmo? Se precisássemos, por que o Espírito Santo veio? É claro que o Espírito Santo nunca vai te dar uma direção diferente da lei. Porque ele está alinhado com Deus. Ele te leva, né, a um caminho de transformação, onde a santidade, a justiça e a boa conduta vai ser uma consequência de ouvi-lo. Qual que é a grande questão aí? A questão é se eu e você realmente somos guiados pelo Espírito. Se o Espírito Santo nos conduz, você sabe, há crentes que não dão espaço para ele. Vou te dar um exemplo. Eu todos os dias, 7 horas da manhã, eu estou orando com os irmãos. Eu faço essa oração, é para você, porque era muito mais fácil eu fazer para mim, sozinho na minha casa, né, no horário que eu achar melhor. Mas para eu estar lá 7 horas, eu tenho que acordar antes, preparar, não sei o que e tal. Mas tudo bem, não estou reclamando isso para mim, não. É uma honra servir os irmãos nisso. Mas eu fico vendo, onde é que está as pessoas que querem realmente ser guiadas pelo Espírito? Porque o Espírito Santo quer conduzir sua vida. Mas é preciso você dar espaço para ele. Dá espaço para o Espírito Santo. Se ele não tem espaço na sua vida, pouca transformação há. Se ele não pode mover na sua vida, eu fiquei observando agora, na hora do louvor, né? O louvor, o ambiente, a unção, a vida, a alegria. Né? Até minha esposa falou, vamos dar mais espaço para o louvor. Mas tinha gente que estava conversando, outros vendo outra coisa, outros lá fora fazendo não sei o quê. Quer dizer, o Espírito Santo quer te levar a uma vida de justiça e santidade todos os dias. Mas é possível que nós, às vezes, fechemos os ouvidos, tapamos os ouvidos. Ou não buscamos, não damos o espaço devido. Então, isso precisa ser uma decisão. Nós precisamos decidir deixar o Espírito agir na nossa vida todos os dias. Pastor, por que eu estou na nova aliança ainda? Né? Por que eu ainda tropeço tanto, caio tanto? Porque tem pouco espaço para o Espírito aí na sua vida. Tem pouco espaço. Porque a intenção dele é levar você a ser como Cristo. Jesus, quando estava aqui, foi levado aos céus, ele falou, olha, eu vou para o Pai,
mas vou deixar um consolador aqui. Ele vai vos guiar de toda a verdade. Os irmãos, tenta achar esse versículo aí para mim. Quando fala que o Espírito vai guiar toda a verdade. Os seminaristas aí. Está lá em João. Então, mas vamos falar um pouco dessa questão do pecado. Gálatas 5,16. João 16,13. Põe aí para mim, por favor. João 16,13. Olha lá. Quando vier, porém, o Espírito do quê? Da verdade. Aqui o Senhor está dizendo, a verdade é o que o Espírito Santo vai fazer agora. Ok? Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar as coisas que hão de vir. Olha aí o seu guia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus por isso. Você sabe, os profetas, os sacerdotes de antigamente não tinham isso. Eles sim precisavam apegar-se à lei. Eles sim precisavam analisar vírgula por vírgula. Tinha que ter tudo. Não sei se você já viu, mas os judeus usam, eles colocam um objeto estranho, assim, parece uma pirâmide, na testa, né? Porque a lei diz que a palavra tem que estar aqui na sua mente. Então, se você for lá em Jerusalém, e eu já digo que o ano que vem eu quero preparar uma caravana para lá também. Aleluia! Então, quando você chegar lá em Jerusalém, lá no Muro das Lamentações, vai ter um monte de judeu orando lá, porque eles estão lá o dia inteiro. Você vai ver eles com um negócio assim, amarrado na testa. É a lei. Por quê? Porque ele tem que perseverar na lei. Eu e você não precisamos mais disso, porque nós já temos, tanto na mente quanto no coração, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Então, eu e você precisamos ter conhecimento da palavra? Sim. Precisamos ler toda a Bíblia? Sim. Mas quem vai nos guiar no dia a dia é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler Gálatas, capítulo 5, verso 16. Olha o que o apóstolo Paulo diz, então. Digo, porém, isso. Andai aonde? Seguindo a lei. É isso que diz aí? Não. Andai no... E jamais, diga jamais. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Lembra que eu falei há uns domingos aí que você é espírito, alma e corpo. Então, aqui está dizendo o seguinte: se eu e você andarmos sendo guiados pelo Espírito, no Espírito, ouvindo o Espírito, tendo experiências com o Espírito Santo, então a Bíblia diz, não é eu que estou dizendo não, que jamais você vai ser alguém carnal. Jamais. Mas você não acha em nenhum lugar da Bíblia dizendo, anda na lei e jamais será carnal. Não, só aqui, é no Espírito. Só o Espírito pode fazer isso. Então, no próximo versículo 17, ele diz, porque a carne milita contra o Espírito, ela luta, né, contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então, você aí dentro tem o Espírito e a carne. Já viu aquela ilustração que o mundo usa, né, que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro? Pois é, mas todo crente é assim também. Só que você não tem o diabo, mas você tem o aliado dele, que é o quê? A carne. Essa carne sua, ela não converte. Ok? Deus já condenou a carne. E quem anda na carne, não é, vive na morte, mesmo sendo cristão. Então, a Bíblia está dizendo o seguinte, eu tenho o Espírito para me guiar. Ele vai me guiar a toda a verdade. Ele vai me ensinar as coisas. Ele vai me levar a um caminho do êxito. Mas eu também tenho a carne aqui. E aí a Bíblia está dizendo, quem anda no Espírito não satisfaz a vontade da carne. Quem anda no Espírito. A grande questão é, eu e você andamos no Espírito? É isso que precisamos perceber. E obviamente andar no Espírito, você precisa dar espaço para Ele, você precisa ter experiências com Ele, você precisa fluir, não pode ser uma coisa
estranha para você. O fluir no Espírito tem que ser uma coisa absolutamente normal, comum, diário, que é uma coisa saudável. É normal um cristão, quando começar a orar, o Espírito fluir, vir o quebrantamento, descer lágrimas de alegria, não de acusação nem de culpa, de felicidade, de paz, e desfrutar disso. Isso é a coisa mais normal do mundo. Mas para muitos crentes, infelizmente, isso é uma raridade. Quando foi a última vez que você caiu assim diante do Senhor e perdeu até a noção do tempo? Sabe, nós precisamos de mais disso. Obviamente, um culto desse, ainda mais com o tempo apertado que nós temos, não é possível, mas uma vigília, uma reunião de oração, uma célula. O irmão estava me falando que a célula dele foi até 3 horas da manhã essa semana. Eu falei, Jesus, deve ter muita coisa do Espírito ali sendo falada. Porque quando você está fluindo no Espírito, seja falando, seja orando, conversando, louvando, adorando, você perde a noção do tempo. E você quer mais daquilo. Mas se o fluir no Espírito é algo difícil ainda para você, infelizmente você está andando na carne. Você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Imagina o irmão que ora todos os dias. Então, ele está ali ouvindo, renovando a mente, recebendo da parte de Deus revelação, recebendo vida, palavras de vida, recebendo fé, ousadia, esperança, tudo isso no Senhor. Agora imagina um outro crente, não ora, não lê a Bíblia e assiste novela a semana inteira. Ele vai chegar nesse culto aqui e ele vai ser um peixe fora d'água. Porque está todo mundo antenado com o Espírito. O Espírito Santo está vindo aí, vamos... Isso é igual uma onda. O Espírito Santo faz igual onda. Eu estava na praia esses dias tentando pegar onda. Aí eu não conseguia, eu pus meu filho, que era mais fácil. Pus ele na prancha, vinha a onda, eu jogava ele. Pegava a onda. O Espírito Santo é assim também. Há momentos que vem uma onda. Aquele que está sintonizado vai embora. O outro que está disperso fica para trás. Então fale para o seu vizinho, dê espaço ao Espírito Santo. Então você pode ser guiado pelo Espírito ou guiado pela lei. Mas quem é guiado pela lei, meu Deus do céu, eu tenho até pena. Porque as leis são muitas. E se você não observar bem, você faz uma já descumprindo a outra. Por isso, Deus nos deu isso. Então, nós temos a carne e o espírito. A carne, acredite, ela quer governar a sua vida. Mas o espírito, acredite também, ele quer governar você. A questão é para quem você vai dar o poder. Quem você vai eleger aí na sua vida? Quem que vai governar? Quem que vai direcionar? Quem que vai liderar esse negócio aí? Lá em Romanos, esqueci de pôr o capítulo aqui, meu Deus. Os irmãos, acha aí, eu acho que é o capítulo, deixa eu ver aqui só um minutinho. Romanos não, Gálatas. Gálatas capítulo 5, verso 18. Coloque aí, por favor. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Agora, olha o que ele diz no verso 19. Ora, as obras da carne, diga, obras da carne. Irmãos, o que são as obras da carne? É aquilo que a sua carne vai fazer automaticamente. São as obras da carne. É só você dar espaço. É só você liberar. É só você deixar. Então o que ele diz? As obras da carne são conhecidas.
Ele diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, aqui, a Bíblia está dizendo, as obras da carne estão aí, são evidentes, todos nós temos. Qualquer um de nós nessa sala, inclusive eu, se der espaço para a carne, vai produzir essa obra. Por quê? Porque a carne está pronta para viver no pecado. Aliás, ela nasceu no pecado e não tem salvação. Então, isso aqui, ninguém precisa fazer esforço para acontecer. É só dar espaço, é só dar ocasião. E, obviamente, a Bíblia diz que quem vive assim não vai herdar o reino de Deus, porque o reino de Deus é herdado no Espírito. Ok? Um carnal não vai reinar com o Senhor jamais. Verso 22. Mas o fruto do Espírito. Olha aqui que ele já não fala a obra do Espírito. O fruto, a consequência, a liberdade que você deu para o Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, aqui está a diferença. Há crentes que vivem na obra da carne e há crentes que vivem com os frutos do Espírito. Basta saber para quem você dá poder. Para quem você dá poder. Então, ele diz aqui que a nossa carne foi crucificada com Jesus. Ou seja, nós não somos mais obrigados a aceitar a carne, porque agora somos espirituais. Agora eu e você temos escolha. Lá no dia da tentação, você tem uma escolha. Você pode pecar ou pode não pecar. O ímpio não tem essa escolha, porque ele não é espiritual, ele é só carnal. Percebe a diferença? Então, você não precisa mais obedecer às tentações, às vontades, às emoções, porque agora você vive no fruto do Espírito. Agora você dá espaço ao Espírito, tem relacionamento com o Espírito. Por isso que não vivemos no pecado, porque somos cheios de vida. Porque o seu ser espiritual, o seu espírito não deseja pecar. Quem deseja pecar é a sua carne, movida aí também pela sua alma. Agora, uma vez que nós entendemos que não somos mais carnais, isso te dá a base para entender que você também não precisa mais da lei. Porque quem é que precisa da lei? Quem está vivendo aqui no pecado. Mas eu e você fomos transportados. Uma vez que você foi transportado de reino e agora é um ser espiritual governado pelo Espírito, a lei não lhe diz mais respeito. Eu quero ler com você 1 Timóteo 1,9. Olha o que a Bíblia diz. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo. Olha lá. Não se estabelece lei para quem é justo. Pergunta ao seu irmão, você é justo? Mas pergunta para ele, qual que é a base da sua justiça? Você é justo porque você é bom ou você é justo porque Jesus te justificou? Então a Bíblia está dizendo, se você já foi justificado, perdoado e não tem mais dívidas, então a lei não é para você. Para quem que é a lei? Para os transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores. Então a lei não é mais para nós. Por quê? Porque Deus não nos enxerga como pecadores. Eu e você também não deveríamos carregar esse título, esse fardo. Porque o Senhor Jesus já pagou pelos nossos pecados. Aleluia!
Vai entendendo o raciocínio aí, vai juntando as peças. Então, quem foi justificado, recebeu o Espírito. E quem recebeu o Espírito, agora é espiritual, não é mais natural. Por isso, a lei não serve para você. Falei para o seu vizinho, a lei não serve mais para você. Agora, qual que é um outro problema que vem a seguir? Tá bom, pastor, eu entendi que eu fui justificado por Jesus, eu entendi que agora eu sou guiado pelo Espírito, mas e o pecado que às vezes eu caio? E aí faz muita confusão também. Se a Bíblia diz que eu não sou pecador, por que eu peco? Por que você peca? Eu já falei, porque você quer. Porque o Espírito Santo está aí para te fortalecer. Ok? Agora, porque houve aí uma queda, um deslize, um tropeço, significa que você voltou para a lei e virou pecador de novo? Não. Você continua justo e santo. Agora, qual que é a grande questão? É que muitos têm uma mentalidade ou uma consciência de pecado. Ou seja, ele vem para uma reunião como essa, e ao invés dele entrar aqui e falar, eu sou justo diante do Senhor, eu vou agora me alegrar com Deus, eu vou receber agora a bênção do Senhor, eu vou falar com Deus face a face. Não, ele entra lembrando do pecado que aconteceu durante a semana. E aí qual que é a consequência disso? É que ele volta para a lei. Porque por que ele está se penalizando por causa de um erro? Porque a lei diz, não erre. A lei diz, não faça isso, não toque naquilo, não veja tal coisa, não pense isso, não sinta tal coisa, ame a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua alma. E aí você entra, ao invés de lembrar que foi perdoado, fica lembrando que pecou, fica lembrando que errou. Essa é uma mentalidade que eu e você precisamos deixar para trás. Se Deus diz que nós somos justos, se eu errei, eu continuo olhando para a vida justa. Eu continuo olhando para frente. Eu continuo com a mentalidade que eu fui perdoado e esse pecado que aconteceu na minha vida foi só um deslize, não vai acontecer mais, eu vou continuar andando. Não é porque você caiu que agora você tem que voltar tudo de novo. Vai voltar para a lei. E vai voltar para um relacionamento com Deus condicional à sua obediência. Não, continua no Senhor. Continua lembrando que você é perdoado. Agora, essa consciência do pecado vem pela lei. Olha o que diz Romanos 3, verso 20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei, diga, pela lei. Olha o que ele diz, pela lei vem o pleno conhecimento da justiça, da santidade, do pecado. Por que você sente então peso quando eventualmente acontece um pecado na sua vida? Por causa da lei. Quem te acusa não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não derruba você. O Espírito Santo não coloca peso na sua vida. O Espírito Santo não te afasta do Pai. Quem faz isso? A lei. Então nós precisamos tirar essa mentalidade da acusação, da condenação, da culpa. Se eu não ando mais segundo a carne, eu não preciso mais ficar julgando ou olhando, observando a carne em todo momento. Eu preciso olhar para o Espírito. Se eu cair, eu preciso pedir o Espírito. Senhor, me tira disso, me livra disso, me leva além, me faz andar, nos teus caminhos. Não ficar aqui condenado, caído, dizendo, agora passou a minha oportunidade, agora Deus não vai me abençoar, não, agora Deus não vai falar mais sobre isso, agora Deus vai mandar uma doença para me disciplinar. Não, essa é a mentalidade da velha aliança. Nós precisamos agora assumir uma nova mentalidade coerente com a nova natureza. Aleluia! Então, a consciência do pecado, o pensamento do pecado traz morte.
mas a consciência da justiça traz vida. Romanos 7, 10 diz: e o mandamento que me fora para a vida, a lei, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Aqui o apóstolo Paulo falando, antes eu seguia a lei, e eu achava que isso era vida. E achava que um bom cristão era aquele que obedecia os mandamentos. Mas Paulo mesmo diz, o que eu achava que era bom, virou morte na minha vida. E 1 Coríntios 15, 56 diz algo mais forte ainda. Olha o que ele diz. O arguilhão da morte é o pecado. Mas a força do pecado é a lei. Quanto mais você meditar na lei, mais ela vai demonstrar e empurrar você para a velha criatura. A lei é o que vai enaltecer, mostrar a sua carne. Mas você não vive mais na carne. Então você não precisa mais meditar na lei. Você vive no Espírito, você está interessado nas coisas do Espírito, você quer fluir no Espírito, você quer andar no Espírito, você quer viver de acordo com o Espírito. Por isso eu não vou ficar lá meditando na velha aliança. Eu quero agora o Espírito de Deus, eu quero agora ser transformado de dentro para fora. Eu não quero só um conjunto de regras para a minha vida, porque isso não muda o meu interior. Eu quero ser transformado dia após dia, de glória em glória, de palavra em palavra, de revelação em revelação, de experiência em experiência, de ouvir o Senhor diariamente. E é isso que vai transformar o interior. E quando o interior for transformado, acredite, todas as obras da velha aliança vão cair por terra. E vai restar somente os frutos do Espírito. E você vai ser alguém espiritual. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Aleluia. Hebreus 10, 1 diz: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, ou seja, a lei era só, vou usar uma expressão, talvez você não entenda ou entenda, a lei era só um melzinho na boca das pessoas, para eles chegarem um pouquinho perto da santidade de Deus. Então, quando eles cumpriam o máximo possível, aquele sentimento de leveza, era só uma sombra do que eu e você vivemos hoje na nova aliança. Olha lá, não é a imagem real das coisas. Nunca, jamais, você sabe quando a Bíblia põe nunca, jamais, é para enfatizar mesmo a sua compreensão, porque é a mesma palavra. Nunca, jamais pode tornar perfeito o ofertante com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. A lei não pode fazer isso. Você pode passar a vida inteira querendo cumprir a lei, ela nunca vai te tornar perfeito. E há um problema aí. Nos céus só entra gente perfeita. Ouviu isso? No céu só entra gente perfeita. A questão é, quem vai trazer essa perfeição em você? Diga Cristo. Cristo. Ele tornou você perfeito. Aos olhos do Pai, você é perfeito. A sua nova criação é perfeita. O Espírito que habita dentro de você é perfeito. Não é como a carne. E para encerrar, Gálatas 3:23 diz, vamos meditar alguns minutos nesse versículo. Mas antes que viesse a fé, o que é a fé? A nova aliança. Estávamos sob a tutela da lei. O que é tutela? Nós estávamos sendo guiados pela lei, não é? Antes de vir a fé. E nela, encerrados para essa fé que no futuro haveria de revelar-se. Verso 24. De maneira que a lei serviu de aio. Essa palavra aio, né, ela tem uma definição interessante. Naquela época, as crianças que herdavam algumas coisas dos pais, né, sejam bens financeiros ou posições, e não tinham condição ainda de
assumir aquele poder ou assumir aquela herança, ou imagina que a família era rica e queria ensinar um bom caminho para o filho, então eles contratavam pessoas, ou podia ser um contratado, ou era um escravo, que ia servir de aio para aquela criança, ou seja, ele ia ser um guardião, ele ia proteger, ia ensinar, né, até aquela criança ter a maturidade para assumir uma posição ou assumir um recurso, uma herança que ela ia receber. Ou seja, o aio era quem guardava e conduzia. E aí Paulo pega esse exemplo e diz, olha lá, a lei nos serviu de aio para nos conduzir até quem? Cristo. Ou seja, a lei está apenas apontando para Jesus. Enquanto você não tem maturidade, ela aponta para Jesus. Fala, ó, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo outro, tira isso, tira aquilo, mas levando você para Jesus. Mas uma vez que você encontrou Jesus, precisa agora do aio de novo? Você precisa de Jesus mais a lei dos profetas? Não, você só precisa de Jesus. Aleluia! Então a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. A lei te trouxe até Jesus. Mas agora você precisa despedir a lei e falar, tchau, eu vou agora continuar com Cristo. Eu vou ser aperfeiçoado em Cristo. Eu fui perdoado em Cristo. Eu fui salvo em Cristo. Eu vou crescer de glória em glória em Cristo. Eu vou aprender com Cristo. Eu sou a imagem de Cristo. Eu sou a semelhança de Cristo. Ele agora é quem vai me guiar em todas as coisas. E ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Não adianta alguém deixar Jesus de lado e falar, não, eu vou ser um bom cidadão, eu vou ser um bom marido, vou ser uma boa esposa, vou ser um bom pai. Não, se não tiver Jesus, você não chega lá. Não, eu vou ser um bom crente, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou santificar a mim mesmo, eu vou fazer muito jejum, eu vou subir no monte e a Shekinah virá. Não, sem Jesus não vai. Sem Jesus não vai. Aleluia. Você está feliz que Jesus encontrou você? Amém. E agora você não está mais subordinado à lei, você não está mais aprisionado, encarcerado à lei. Agora você não é mais escravo do pecado, porque o Senhor Jesus chegou. Jesus chegou na sua vida. Agora eu sigo com Jesus, com o Espírito Santo, e esqueço da lei. Sabe, quando nós vemos alguém, imagina que você veja alguém assim meio pálido, meio branco, não é? E você quer resolver aquele problema. Então muitos vão lá e passam a maquiagem e viram outra pessoa. É assustador o poder da maquiagem, né? Eu tenho medo às vezes. Mas deixa para lá. Não adianta um crente passar maquiagem. O que é a maquiagem do crente? É o bom comportamento. Está cheio de crente maquiado no mundo. Mas ele é um sal que perdeu o sabor. Ele está só maquiado. Se cair uma água ali, no dia da tribulação, ele é quase igual carnalmente, né, ao mundano. No dia da angústia, a gente vê. Se tem alguém anêmico, pálido, ele precisa de alimentação adequada. Ele precisa do pão vivo que vem dos céus. Eu e você não precisamos maquiar nada. Nós temos já o nosso interior, nós temos já o alimento aqui dentro de nós, que nos direciona dia e noite, o tempo todo. Então não fique olhando para a lei, olhe para Cristo. Eu quero encerrar lendo o versículo, Hebreus 12, 1 a 3. Olha o que diz, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, diga nós, eu, essa palavra aqui é para você. Nós,
Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós somos sal e luz da terra. Jesus falou, deixa a sua luz brilhar para os homens, deixa as suas obras, os frutos, do Espírito, brilharem sobre os homens. Se você quiser ouvir mais sobre isso, assiste minha live de sexta-feira. Eu estava lá de frente à praia, ministrando para você, recebendo a brisa dos céus. Aleluia. Desembaraçando-nos de todo peso e pecado. Olha lá, ele não está falando só de pecado, ele está falando de peso. Que peso é esse? O peso da lei. A culpa, a condenação. Irmão, você caiu, ora, arrepende e continua. Deus não vai voltar a sua vida do zero. Deus não vai anular a aliança que Ele fez com você, porque Ele nem fez com você, fez com Jesus no seu nome. Ela é irrevogável. Não tem jeito de desfazer. Então, desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Se tem uma coisa que assedia você, é a condenação do pecado. É a condenação e a culpa de transgressão da lei. É a falta de obediência, é um tropeço. Isso mata. Infelizmente, em muitos púlpitos só tem isso, só tem peso. Aliás, em muito lugar, o mover de Deus é quando tem peso. Olha que coisa mais contrária à nova aliança. Deus está movendo, é só expor a carnalidade do irmão, pôr o outro na disciplina, fazer não sei o quê. Isso é mover de Deus, mas não é. Porque isso não é o Espírito que faz. O Espírito nunca condena você. Ele tira você do buraco. Ele diz, olha, essa vida não é para você, vem para cá. Larga isso, olha para cá. É isso que o Espírito Santo faz hoje. Então, desembaraçando de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Quem é, irmãos, que pode correr? Só quem está na nova aliança. Quem está debaixo da lei não consegue correr, nem consegue ficar de pé. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2. Olhando firmemente para a lei de Moisés. É isso? Olhando firmemente para os 10 mandamentos. É isso que diz aí? Olhando firmemente como um espelho para você olhar a si mesmo. É isso que está aí? Hã? Olhando para quem, irmãos? Jesus. Jesus. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia. Está sentado à destra do trono de Deus. Verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Você quer correr com Jesus? É só olhar para Ele. Deixa a lei para lá. Deixa a condenação para lá. Quem condena você não é Cristo, não é Jesus e nem o Pai. Porque o Pai já condenou o seu pecado lá na cruz do Calvário, 2000 anos atrás. Quem acusa você é a lei. Sabe, hoje a minha oração é para que eu e você olhemos para Jesus. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus. Nós precisamos, como diz aqui o texto, atentamente considerar o preço que Jesus pagou. Jesus pagou um preço tão grande para tirar você da condenação, que é um desperdício você voltar para lá de novo. O escritor está dizendo, considera. Quando vier o peso, quando vier a condenação, lembra da cruz. Lembra Jesus lá e o sangue dele vertido na cruz por causa do seu pecado. Para que você vai voltar lá? Para que você quer sentir de novo a condenação? Não faça isso, continue olhando para Jesus, Ele está sorrindo para você, Ele está chamando para você, Ele está incluindo você na obra que Ele faz, Ele está te chamando de cooperador, o Espírito Santo está te chamando de filho. Não é isso que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo sussurra aí no seu ouvido, para a gente chamar Deus do quê? Abba, Pai. Abba, Pai. Considera o que Jesus fez por você, para você entrar ousadamente diante do trono da graça
e receber auxílio, receber vida, receber poder. Aleluia! Fica de pé no seu lugar, vamos orar nesse momento. Sabe, com essa palavra você precisa tomar uma decisão. Qual que é a decisão? Eu vou andar no Espírito. Eu vou ser guiado pelo Espírito. Eu vou orar, eu vou estar o tempo todo no Espírito. Eu vou orar o tempo todo no Espírito, lá no meu trabalho, indo para casa, voltando. Porque é dele que eu vou receber o caminho, a verdade e a vida. É através do Espírito que eu permaneço na videira em Jesus. Aleluia. Feche os olhos aí, fala isso para o Senhor. Fala, Deus, eu decido agora andar no Espírito. Eu não sou um ser carnal, eu não sou um ser natural, eu não vivo segundo a realidade da velha criatura, eu sou um novo ser. Em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Em Jesus, o meu passado foi apagado. Em Jesus, eu agora sou chamado para uma nova vida. Eu decido agora ser um homem espiritual. Eu decido agora ser uma mulher espiritual. Eu decido agora que os frutos do Espírito serão a minha realidade diária. Os frutos do Espírito vão vir de dentro para fora, porque o Senhor já alterou o meu DNA, o meu ADN, o meu sangue. O Senhor já alterou o meu interior. O Senhor já me deu o Espírito incorruptível, segundo a natureza de Deus. Eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Eu vivo por isso. Eu ando pela fé. Eu vivo pela fé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Como é que eu coloco isso em prática, pastor? No dia a dia. Acorda já, tem um livro famoso do Benny Hinn, Bom Dia, Espírito Santo. É um bom livro para você ler. Por quê? Porque isso é um relacionamento. O Espírito Santo não é como a lei. Não está escrito lá o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Não, ele é um ser. Ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus. Ele precisa de espaço para relacionar com você. Dê espaço para ele. Você pode começar agora, saindo do culto, orando. Vai dirigir, vai orando. Amanhã, 7 horas, eu estou orando lá com você. Vai lá, ora comigo, entra lá. Vamos nos encher do Espírito. Jesus falou que é esse Espírito é que nos guia toda a verdade. Jesus, hora nenhuma, falou para a gente fazer a lei. Aliás, Jesus nos deu um mandamento. Ele diz, novo mandamento vos dou, que creiais. Creia. Creia no Senhor. Aleluia. Deus abençoe você, um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus.